Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. O culto começou, a chuva parou. Esse obstáculo nós já vencemos. A gente vai para a Bíblia. Jesus falou aos seus discípulos: vamos para o outro lado do rio. E uma chuva se levantou. E mesmo em meio às circunstâncias, aquela situação ela foi vencida, amém? Eles conseguiram chegar do outro lado. Então, dentro do meu espírito existe essa direção, que esse obstáculo da chuva nós já vencemos. Nós já entendemos por que ela se levanta. Amém? Mas sabe que agora vão chegar os gadarenos? Sabe que agora vão chegar as pessoas que precisam ser libertas? Sabe que vão chegar aquelas pessoas que estão presas nas mentiras de Satanás, no engano de Satanás, não somente na sua alma, mas também no seu corpo físico, a ponto de os seus corpos serem comandados por demônios. Amém? E sabe que demônios comandam o corpo de pessoas, não somente se manifestando, porque tem muito demônio que não se manifesta, porque é covarde. E estão guiando o corpo dessas pessoas. E uma das maneiras que mais Satanás guia o corpo e oprime o corpo das pessoas é por meio de doenças, é por meio de enfermidades. Então nós vemos nesses dias como Satanás, como pessoas têm sido presas, tal como aquele gadareno, por meio de enfermidades, né? Por meio de doenças físicas no seu corpo e tem o seu corpo comandado por legiões, por demônios. Mas sabe que nós somos aqueles que vamos trazer salvação para o Espírito vai chegar, o Espírito daquela pessoa vai ser transformado e vai ser visível fisicamente no seu corpo uma mudança. Amém? Eu estava meditando, Senhor, porque aqui no nosso país a gente tem tanto acesso ao conhecimento, não é verdade? Uma coisa que nós não temos do que reclamar é que aqui no nosso país existem muitos meios acadêmicos, existem tantos cursos bíblicos, não é verdade? Existem tantas faculdades de teologia, tantas escolas dominicais. Eu não sei se você, assim como eu, tinha o costume de todos os domingos, ir para a igreja no domingo de manhã e passar a manhã toda ali na escolinha dominical, recebendo informações da palavra. Amém? Eu cresci tendo meu domingo sendo consagrado ao Senhor. Amém? Então, nós vivemos em uma geração em que existe muito conhecimento. É ou não é? Vivemos em uma geração que o conhecimento está disponível, seja através de escola dominical, seja através de cursos bíblicos, seja através de faculdade de teologia, seja através de seminário bíblico, seja através de curso online, não é verdade? Seja através de escola à distância, EAD. Não tem como nós olharmos e dizer assim, não, nós não tivemos acesso ao conhecimento. Essa desculpa nós não vamos ter para dar ao Senhor, porque é uma geração em que muito se tem conhecimento. Amém? Você já viu, eu não sei se você já passou por isso, de você ter algum sintoma e você vai ali no Dr. Google e pesquisa logo, já sabe qual é a doença, aí vai para o médico, aí o médico disse, olha, você tem tal e tal coisa. Não, eu tô com isso não, doutor, você está errado, porque eu vi no Dr. Google que o que eu tenho é isso, isso, isso e isso. E o medicamento que você tem que passar para mim é esse. É ou não é assim?
Porque é uma geração de que tem acesso a muito conhecimento. Amém. Há muito tempo atrás, ou não, quando eu casei, eu não sabia cozinhar. E eu não tinha condição de ir para um curso de culinária. Então, gente, abri a internet, fui procurar como se faz um bife à parmegiana, tem lá, não é assim? Como se faz um feijão, não sei como, lá tem. Desde as comidas mais simples até as comidas mais sofisticadas. Você tem acesso ao conhecimento em todas as áreas. Amém? Nós temos acesso ao conhecimento em todas as áreas. Vamos para o tempo de Jesus. Tinha ali os fariseus, tinha os doutores da lei, tinha os mestres da lei, tinha os escribas, tinha os sacerdotes. Eram as pessoas especializadas no conhecimento da lei, da palavra, não era assim? Se você queria ter acesso, você queria conhecer, você procurava aqueles sacerdotes, não é assim? E você iria ser instruído. Ou então você ia para a sinagoga e você iria ser instruído conforme a lei do Senhor. Não é assim? Aí a gente vê a reforma protestante chegar. Por quê? Antes, quando o evangelho foi sendo dissipado, não existia ainda a mídia, não existia ainda o jornal. Então precisava existir uma forma com que a palavra de Deus ela fosse multiplicada. Existiam formas que as pessoas não podiam chegar a determinado lugar, mas a escrita chegava. Então foi aí que surgiu a imprensa. O que fez a imprensa surgir não foi outra coisa senão a necessidade da cópia da Bíblia ser entregue ao redor do mundo. Amém? Então, só que quando a Bíblia foi sendo traduzida, a gente sabe que a Bíblia foi escrita em quais línguas? Grego, hebraico e aramaico. Só que essas línguas precisavam, quando chegava ali aos povos, ser traduzido àquele povo. Amém? Quando a Bíblia foi chegando aqui no Brasil, ela só tinha, não só no Brasil, como em outros lugares, ela era o quê? No latim. Então as pessoas iam para a igreja, mas de nada adiantava, porque o que estava sendo ensinado ali, elas não estavam entendendo, porque não estavam na língua delas. Amém? E isso fez com que muitos sacerdotes começassem a distorcer o que estava de fato na Bíblia. Amém? A ponto de quando alguns padres, alguns sacerdotes, quando estavam traduzindo e entendendo a Bíblia, gente, isso que estão ensinando para o povo não está na Bíblia, não. Como é que está cobrando salvação? Cada moeda que cai no gasofilácio, a alma sai do purgatório. Ou seja, nem purgatório existia. A Bíblia condenava a consultar os mortos. Então, as pessoas, as que tinham acesso ao conhecimento, foram distorcendo a palavra, porque elas tinham acesso ao conhecimento. Amém? Isso é um grande erro. Quem conhece a palavra deve passar a palavra e não passar ela distorcida ou forçar um texto para o seu bel prazer. Não. Se você conhece a palavra, você tem que dividir elas para as pessoas e não usar o conhecimento que você tem para manipular pessoas. Porque como a gente viu no estudo anterior sobre submissão e autoridade, você usar o conhecimento para manipular pessoas é arrogância e é soberba. E isso é um princípio de Satanás. Amém? Mas Jesus, que é o nosso referencial, o que foi que ele fez? Ele disse, olha, tudo que eu aprendi, eu não aprendi de mim. Eu aprendi do Pai e eu estou passando para vocês. E sabe que Jesus, ele passou a palavra para as pessoas na íntegra, como ela deveria ser. Mas você pode perguntar assim para mim, mas Jesus, tem muitas coisas dos 10 mandamentos que ele não cumpriu. Tipo, ele não guardou o sábado. Mas por quê? Porque ele era o próprio sábado. Amém? Ele era o próprio descanso do Senhor. Amém? Ele era a própria palavra. E Jesus ensinou
Jesus veio para ensinar, veio para pregar. Por quê? É importante a gente ir para o culto, ouvir uma pregação em que Deus vai usar o pastor, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, tudo que o Espírito for fluindo ali através dele, ele entregar. É importante sim pregação, nós precisamos de pregação, mas quando nós vamos para Jesus, nós vemos que ele não só pregava, ele também parava para ensinar. Por quê? Porque o ensino vai trazer liberdade, vai trazer libertação. Conhecereis a palavra e sereis libertos. Por que muitos governantes não querem que a população e que as pessoas tenham acesso ao ensino? Por quê? Se a pessoa tem acesso ao ensino, tem acesso ao conhecimento, fica mais difícil de manipular. Não é assim? Amém? Mas existe a outra face da moeda. Muitas pessoas têm acesso ao conhecimento, sabem como fazer, sabem toda a teoria. O problema está sendo que não está colocando em prática. Só que a Bíblia diz, não sejam somente ouvintes dessa palavra, mas praticantes. Amém? E a Bíblia também diz, melhor seria que não conhecesse. Porque quando nós conhecemos, nós não vamos ser cobrados da melhor forma. Porque Deus estaria sendo egoísta. Aquela pessoa que tem conhecimento ser cobrada da mesma maneira que aquela que não tem. Amém? Enquanto nós estamos aqui, existem pessoas do outro lado do mundo que acham que Alá é que é Deus, que o Alcorão é que é a verdadeira palavra de Deus. E eu e você estamos aqui tendo acesso ao verdadeiro evangelho, tendo acesso à verdadeira palavra. Pessoas que não têm acesso à Bíblia, que a Bíblia tem que ser contrabandeada. E que se elas forem pegas com a Bíblia, elas são assassinadas. Pessoas ganham recompensas para denunciar cristãos do outro lado do mundo. E nós temos Bíblia na tradução Almeida, Bíblia na tradução Mensagem, Bíblia na tradução corrigida, nova versão. Nós temos a Bíblia de tantas formas, né? Nós temos tanta tradução, nós temos tanto acesso à Bíblia, Bíblia em áudio, Bíblia de todo jeito. Amém? Mas o que Deus deseja de nós é que nós colocamos em prática aquilo que nós temos ouvido da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Amado, nós vamos hoje ver maneiras de como ser guiado pelo Espírito. Quando um bebê nasce, ele é um espírito? Sim ou não? Sim. Ele é um espírito, mas está no corpo, veio ao mundo no corpo de criança, não é assim? Ele vai crescer, vai atingir uma idade de criança, juvenil, continua sendo um espírito no corpo juvenil. Ele vai crescer, vai chegar à idade adulta, continua sendo espírito no corpo de um adulto. Então, o que é que a gente vê? O processo de amadurecimento do corpo, não é assim? Bebezinho, criancinha, adulto e velho. A gente vê ali visivelmente o processo de amadurecimento daquele corpo. Amém? Então, no nosso espírito não é diferente. Nós temos um espírito. Mas uma criança pode ter 10, 12 anos e o espírito dela ainda não ter sido vivificado. O espírito ainda está morto, não ter sido nem ligado. Amém? Então, o processo de amadurecimento é diferente. Aleluia. Se eu me converto aos 20 anos, o meu espírito foi recriado aos 20 anos. Então, a partir de agora, eu preciso ser treinado para entender quando é o meu espírito falando, quando é a minha alma falando e quando é o meu corpo falando. Amém? Porque a Bíblia diz que existem muitas vozes no mundo. Muitas vozes. Tem a voz de Deus, tem a voz do diabo e dos seus demônios, tem a voz das pessoas, do espírito humano, tem a voz da minha carne. Sabe que a sua carne tem uma voz? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, a sua carne tem uma voz. Você já parou para meditar qual é a voz da sua carne? Vou te explicar. Quando dá 1h da tarde, um som,
começar a estremecer. Vem de dentro do seu estômago. Estou com fome. Então esse som é o som da sua carne, avisando a sua alma que o seu corpo precisa ser alimentado. Amém. Aleluia. Mas sabe que o nosso espírito, ele também tem uma voz. É como uma impressão, uma percepção, muito parecido com um pensamento. Aquilo vai vir de dentro de você. E a sua alma precisa discernir. Isso é o meu corpo ou isso é o meu espírito que está falando comigo? Você vê a importância da alma ser renovada pela palavra? Porque quando a alma ela é renovada pela palavra, facilmente, rapidamente, eu vou conseguir discernir quem é que está falando comigo. Amém? Aleluia! Paulo e Pedro, que eles iam pregando e uma menina dizia: esses homens são servos de Deus, ouçam eles. Esses homens são servos de Deus, ouçam eles. Paulo e Silas. Será que aquela menina, ela tinha entendimento de que aquela voz que ela estava ouvindo, mesmo ela falando algo de Deus, não era Deus? Eram os demônios falando com ela? Por quê? Porque o espírito daquela menina estava morto. Ele não tinha sido religado. Amém? E ainda que tivesse sido religado, ela não tinha filtrado pela palavra se aquilo vinha de Deus ou não. Por quê? Satanás, ele conhece a palavra. A Bíblia diz, olhe, se até mesmo um anjo vier e pregar um outro evangelho que não seja esse, seja amaldiçoado. Por quê? Porque ele sabia que existia muitos evangelhos sendo pregados, que não era a palavra de Deus. Isso acontece hoje ainda? Sim ou não? Sim, acontece. Existem muitos evangelhos sendo pregados que não são a palavra de Deus. Se nós pegarmos essa palavra aqui, e quando nós formos ler ela, nós não lermos pedindo a direção do Espírito Santo, pedindo para ser revelado pelo Espírito Santo, e quiser entender ela somente com o nosso entendimento, somente com o nosso intelecto, somente com a voz da nossa alma não renovada, a gente pode até enlouquecer, ou receber revelações de demônios, lendo a palavra de Deus. Toda a informação que chega para nós, ela precisa ser filtrada pela palavra. Se essa informação de que você pagar, a alma seria retirada do purgatório, fosse filtrada pela palavra, isto estaria sendo pregado hoje? E por que as pessoas ainda pregam? Oxê, mas não é a palavra de Deus? Não passou na peneira da palavra. Ou tem outras intenções em pregar o evangelho. Amém? Porque a gente sabe, tem pessoas que pregam sim um evangelho, que foram chamados por Deus, onde o desejo dela é que vidas sejam salvas, que vidas sejam transformadas. Mas tem outras pessoas que pregam o evangelho, se não somente para matar, roubar e destruir. O ladrão de que a Bíblia fala não é Satanás. Esse ladrão que a Bíblia fala é o falso pastor. E tem falsos pastores pregando um evangelho que não é o evangelho da verdade, que só mata a alma das pessoas, só mata o corpo das pessoas, rouba elas, rouba tudo que elas têm e destrói. Você já viu pessoas entrar numa igreja que a vida delas só piora? Você já viu? Mas que evangelho é esse? Que depois que eu entrei na palavra, depois que eu entrei nos caminhos do Senhor, a minha vida só piorou. Ei, se é o evangelho de Cristo que vai te ensinar a viver uma vida abundante nessa terra. Amém. Aleluia. Muitos améns, muitos aleluias, muitas glórias a Deus.
Mas o desejo de Deus é que nós conheçamos a verdade para nós não sermos enganados. Como é que pode tantas pessoas serem enganadas num tempo em que tem tanto acesso ao conhecimento? É porque o conhecimento que elas têm está só ficando aqui. E está acumulando ali, está acumulando. Sabe uma pilha de roupa suja e você olha e diz, eita, eu tenho que lavar. E vai ali acumulando, vai acumulando. Muitas vezes é o que as informações que a gente recebe da palavra e não filtra. Eu vou filtrar. E não filtra, não tira tempo com o Senhor, não tira tempo para meditar na palavra. A palavra só passa assim, é só uma informação que passa. Que a Bíblia não seja nas nossas vidas só mais um aplicativo no nosso celular. Só mais um canal de informação, só mais um canal de conhecimento. Porque desde quando Jesus ensinava a palavra, ele sempre disse, olha, sejam praticantes dessa palavra, não sejam ouvintes. Não sejam ouvintes negligentes, põe em prática. Porque se você não colocar em prática, você vai ser como o homem imprudente, que veio a chuva, transbordaram os rios, e ele edificou a sua casa sobre a areia. Ele edificou a sua casa sobre algo que não tinha sustentação. Mas o homem sábio, ele recebeu a palavra e edificou a sua casa sobre uma rocha, sobre um fundamento sólido. A sua fé, meu Deus, é a sua eternidade. Você está colocando a sua eternidade na mão de uma pessoa que está ali por trás do púlpito. Isso é muito sério. É um nível de muita confiança, não é verdade? Você colocar a sua eternidade depositada aos pés de uma pessoa que está ali no púlpito. E se o que ela estiver pregando for errado? E se o que ela estiver pregando não vem do Senhor? Você colocou a sua eternidade nos pés de uma pessoa? É muito sério. É a sua vida eterna que está em jogo. Amém. Então, a sua convicção, ela precisa estar fundamentada em algo muito sólido. Em algo muito sólido, que quando você chega numa faculdade, que vem aquelas informações, Deus não existe. Deus é só algo que o homem inventou para consolar a alma dele. E você ser confrontado. Como Paulo disse, olha, esteja preparado para falar a razão da sua fé quando você for questionado. Porque isso vai acontecer, meu irmão. E a todo tempo isso vai acontecer. A todo tempo nós vamos ser questionados. Por quê? Porque num tempo como esse, debaixo de uma chuva, as pessoas precisam ficar isoladas. Até sua mente briga com você. Por quê? Você vai ouvir? Por que você vai atrás dessa palavra? Não precisa não. Fique em casa. Mas dentro do seu espírito tem uma voz. Diga, vá ouvir a palavra. Vá buscar a palavra. Sabe que a matéria, como ser guiado pelo Espírito, já começou? Sabe? Que ela já começou e você já está sendo treinado quando você disse sim. A sua alma dizendo uma coisa, as vozes humanas dizendo uma coisa. Vai não, fica em casa. Eita, pra quê? Mas também é fanatismo, isso também é demais, isso também é desequilíbrio. É ou não é? Muitas vozes, mas dentro de você tinha uma percepção. Dentro de você tinha um sentimento aveludado, dizendo, vá meu filho, vá. Isso é ser guiado pelo Espírito. Amém? Isso é ser guiado pela voz do Senhor. O corpo, ele tinha uma voz. O corpo tinha uma voz a ponto de suar sangue e dizer, não vai morrer naquela cruz por esse povo que não te merece. O corpo estava gritando, a voz do corpo estava gritando, a voz dos sentidos estava gritando. Amém? A gente sabe quando é que o nosso sentido grita, principalmente mulher. Quando está em fase de TPM. Grita ou não grita? Grita. E é uma cólica, é uma dor de cabeça, é um negócio ruim, é uma agonia. E o corpo grita e a nossa alma grita. Aí a gente vai meditar na palavra, aí vem o refrigério. Aí a gente vai silenciar a voz do nosso corpo. A gente vai silenciar a voz da nossa alma. Quando você baixa essas vozes, quando você silencia essas vozes, você vai ficar mais sensível ao que o Espírito está dizendo. Amém? Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não vai falar em meio à confusão. Amém? Não vai falar no meio da agonia. Acalma,
Aquieta-te. Discerne as vozes que estão ao teu redor. Discerne tudo aquilo que está ao teu redor, porque a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Eu quero chegar nesse nível, a ponto de eu discernir. Isso é espiritual, isso não é, isso é o demônio, isso é a voz do espírito humano dessa pessoa. Não, isso é demônio. Não, isso é o espírito dela que está assim. Eu quero chegar nesse nível, a ponto de discernir todas as coisas. A Bíblia diz que o homem espiritual ele discerne a tudo, mas de nada ele é discernido. Você quer chegar nesse nível? Aleluia. Pegue lá sua apostila. Vamos lá para definições. Existem algumas palavras no Novo Testamento que fazem referência à direção do Espírito Santo. Uma palavra grega é a palavra ágo, que significa guiar, conduzir, segurando com as mãos, seguir, acompanhando até o final. Vamos lá para Romanos 8. Romanos 8, versículo 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Amém? Bia, fica de pé. A gente viu aqui que a palavra ser guiado significa conduzir, segurando com as mãos, seguir acompanhado até o final. Não é até o meio do caminho, não. Amém? É ser guiado, é ser conduzido até o final. Se você permanecer sendo guiado pelo Espírito, Ele vai te conduzir até o final do teu propósito. Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Ele disse: estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Aleluia! Então, o teu espírito ele foi religado quando você aceita Jesus. Amém? Existe a voz do espírito humano. E é o teu espírito humano que tem contato com o Senhor. Amém? Então, o Espírito Santo ele vai fazer assim com o teu espírito humano. Vem. E ele vai te conduzir. Ele vai te dirigir. Ele vai dizer por onde é. Até o final. Até o final. Amém? Mas sabe que é uma decisão minha e sua ser guiado por Ele? Ele vai conduzir, Ele vai segurar você pela mão. Mas se você quiser soltar? Mas e se você quiser fazer pelo seu próprio entendimento? Olha, ora aí que eu tô com propósito aí, eu quero ver. Ora aí, bota aí meu destino, minha eternidade aí na tua mão que eu vou ver. Aí nem espera a direção do Senhor, porque o Espírito Santo não vai falar em meio às muitas vozes. Olha, mas por que tu não faz assim? Olha, eu já tive um negócio assim, e quando eu fiz assim deu certo. Vai vir amigos, vai vir pessoas influenciadas, não somente por Deus. Todo mundo quer dar um pitaco na situação. É ou não é assim? Mas no final, quem tomar a decisão é você. Porque quem vai sofrer as consequências é quem? É você. Aqueles que te aconselharam nem sempre vão estar com você até o final. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai estar até o final. Amém? É uma decisão nossa fazer as coisas sendo guiadas pelo Espírito. Olha, ô fulano, bora combinar amanhã da gente fazer tal coisa? Eita, eu vou orar. Eita, mas é pra gente passear, tu tem que orar. É, porque eu não sei a vontade do Senhor. Eu não sei se pode acontecer algo, se tem outra coisa. Sabe aquele sentimento arranhando dentro de você? Eita, mas rapaz,
pra que eu combinei isso com fulano? E você fica com aquele... Eu não sei se com você acontece isso, mas comigo fica um sentimento, uma queimação, um sufocamento. Eu já sei que era para eu não ter combinado aquilo. Amém? Porque eu não consultei o Senhor primeiro. E se a gente consultar o Senhor nas mínimas coisas, a gente vai ser treinado para as grandes coisas. Amém? Porque o Senhor já sabe o dia de amanhã. Amém? Deus já sabe o nosso futuro. O nosso futuro para Ele já é passado. Porque um dia para o Senhor são como 1000. Vamos para outra palavra. Rodejo, sei lá. Essa palavra greguinha aí. A segunda palavra, em definição, significa ser um guia. Seguir os passos de alguém. Guiar, ser um guia, um professor, dar orientação. Lá em João 3,16, João 16,13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha para mim. Então aqui a gente vê nesse versículo que ele não vai falar por si mesmo. Ele não vai falar o que ele acha, mas ele vai falar tudo o que ele ouviu. De quem? Do próprio Deus. É o Espírito Santo. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Mas o Espírito Santo, ele conhece a mente do Senhor e a todas as coisas prescruta. Então imagina aí essa direção, essa ligação direta por meio do Espírito Santo. Você já viu essa era em que as pessoas dizem assim: ah, mas eu acho que não é assim não, que diz aí esse versículo não, nessa Bíblia não. Eu acho que não é assim. Eu entendo que não é assim. Você já viu as pessoas trazendo a Bíblia para o si mesmo, o entendimento delas mesmo? Amém? Ah, mas Cristina, o que é que você acha da homossexualidade? Olha, mulher, eu acho assim, 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 assim. O que é que eu acho? Eu não acho nada. Vá para a Bíblia e veja o que é que a Bíblia acha. Porque foi assim que Jesus viveu. Ele disse: olha, o que eu falo não é de mim, nem de mim mesmo, mas sim do Pai. Porque a opinião de Jesus ele botava onde? No bolso dele. E ele vivia guiado pela opinião do Senhor. Amém? Às vezes a gente até tem uma opinião sobre as coisas. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a opinião de Deus é totalmente diferente sobre aquele assunto. Amém? Aleluia! Glória a Deus. O mundo tem a opinião: ah, mas casamento é viver bem. Ei, mas o Senhor diz que aquele que é ligado na terra é ligado no céu. Que o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus une, o que a palavra une, não separe argumentos humanos. Ah, mas sabe, incompatibilidade de gêneros. O que Deus uniu, não separe argumentos humanos. Ah, a gente era muito diferente, sabe? Eu gostava mais das coisas de manhã, acordar cedo. Aí ele acordava tão tarde, aí a gente se separou por isso. O que Deus uniu, não separe argumentos humanos. Aleluia! É sério, não é, gente? A gente viver guiado pelo nosso achômetro é perigoso. Porque a Bíblia diz: tão desesperadamente corrupto é o coração humano. O que é que quer dizer isso? Que o espírito humano do mundo, ele não foi religado. Então não tem como as pessoas do mundo serem guiadas pelo espírito, porque o espírito delas está morto. Amém? Não tem, porque o coração dela vai dizer sim para tudo. Ah, não, mas olha, a voz do coração me falou para eu fazer isso, mas a minha mente diz outra coisa. Você já viu as pessoas do mundo falar assim? Oxente, como assim? Se a pessoa não nasceu de novo e está ouvindo a voz do coração, e eu que estou aqui meditando na palavra, buscando o Senhor e vendo, e como é que uma pessoa que não nasceu de novo está ouvindo a voz do coração dela? Coração é enganoso de quem não nasceu de novo.
A Bíblia diz, olha, ele concedeu o divórcio por causa da dureza do vosso coração. Por quê? Porque o coração deles era duro, eles estavam mortos. Eles não tinham nascido de novo. Então não tinha como o Senhor cobrar algo de um espírito morto. Amém? Jesus não tinha vindo, não tinha morrido ainda por eles. Por isso que se concedeu o divórcio. Aleluia. Porque naquela época, os homens divorciavam e deixavam a mulher à míngua. E as mulheres divorciadas naquela época, ou elas iam parar na prostituição, ou eram apedrejadas, ou viravam mendigas, porque elas não tinham respaldo nenhum pela lei. Então foi necessário o próprio Deus, os direitos humanos aí, sendo criados. Então foi necessário Deus criar uma lei, porque as pessoas não tinham como ser guiadas por Deus, pelo que Deus achava, tinha que ter lei. Por que no mundo tem que ter lei? Por que no mundo tem que ter policial? Por que no mundo tem que ter uma constituição? Hein? Porque as pessoas têm um espírito morto, elas não vão ver o que Deus acha. Então tem que ter uma lei para ter um padrão para as pessoas. Amém? E quem quebra a lei vai para onde? Para presídio, não é assim? Aleluia. Então a gente não está mais debaixo da lei. A lei que nos governa é a lei do amor. Se eu amo ao Senhor, eu não vou adorar outros ídolos. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher dele. Aleluia. Amém. Vamos lá para o primeiro tópico, a verdadeira natureza do homem. Na apostila. O homem é um ser espiritual, criado à semelhança de Deus Pai. João 4:24 diz, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O homem interior é o verdadeiro homem. Vamos lá para 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aleluia. Quem nós somos verdadeiramente um espírito, é quem nós somos de fato. O nosso homem interior é quem nós somos de fato. É no homem interior que habita o verdadeiro eu, que nunca envelhece, é renovado, é eterno e está unido ao Espírito de Deus. 1 Coríntios, vamos para lá. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 17, diz assim: Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aleluia. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Amém? Quem é casado vai entender bem isso. Quanto mais você tem relacionamento, quanto mais você tem comunhão com o seu cônjuge, mais você se torna um com ele. Amém? Aí é no ato sexual que os dois se tornam um. Mas é na comunhão que eu vou conhecer o meu cônjuge. Sabe? Aquela situação em que até no olhar você sabe. Uma mãe sabe, pelo olhar, se a filha está bem ou não. Se o filho está bem ou não. Porque ela conhece. Veio dela. Faz parte dela. Aquele que se une ao Senhor torna um só espírito com Ele. Então, se é para eu ter comunhão com o meu cônjuge, com o meu próximo, eu preciso ter relacionamento, que é através do relacionamento que a intimidade acontece.
que o conhecimento acontece, que dirá com Deus, que dirá com o meu espírito. Então, eu preciso sim ter comunhão com o Senhor. Eu preciso sim estar ligado às coisas espirituais para crescer espiritualmente. Amém? Se eu me converti há 1 ano, faz 1 ano que eu estou crescendo espiritualmente. O meu espírito está pronto, mas eu estou sendo treinada a ser guiada por Ele. Amém? Ele já está pronto. Mas se eu só nasci há 1 ano, eu não vou entender da mesma forma que a minha carne, que a voz do meu corpo, que desde quando eu nasço eu sei como é que eu quero as coisas. Não é assim? Um bebê quando quer as coisas, só vai chorar. Não é assim? Mas no que ele vai crescendo, a mãe vai dizendo, olha, quando você quiser comida, peça. Não é assim? Ou seja, está sendo treinada ali a carne dele a ter uma voz. A como ser guiado pelaquela voz, né? Quando quer uma coisa, faz birra, se joga no chão. O que é aquilo? É a voz da carne daquela criança gritando. Não é verdade? E aquela criança carnal ali não sabe dominar as emoções. Não é verdade? Mas nós já crescemos, nós não estamos mais nesse nível. Aleluia! Apesar de que tem muita gente com 30, 40 anos e o emocional dela ali não foi desenvolvido. Você já viu pessoas com 30, 40 anos com as emoções de uma criança? Eu já vi, eu conheço pessoas que têm 50 e tantos anos e dizem, eu não quero crescer. Porque crescer dói, porque amadurecer dói. Então tudo que ela quer, ela faz biquinho, ela manipula. Ah, você não me ama. Eu dei minha vida por você, você não me ama. Porque ela vai para o mais fácil, para a manipulação emocional. É mais fácil. É ou não é? É mais fácil. A criança chora. Aí a mãe diz, eu vou ensinar esse menino a não chorar. Aí o menino, ué. Aí a mãe, eu não vou ensinar ele a não chorar. Ué. Não vou. Fica firme. Ai, meu bebê, será que ele tá bem? Ué. Ai, que mãe ruim eu sou, que mãe ruim. Deixando meu bebê chorar. Ué. Aí eu vou lá. É ou não é assim? É ou não é assim? Criança é um bicho inteligente, rapaz. Oi, então quer dizer que se eu chorar no nível hard, ela vem. Se eu chorar baixinho, ela não vem não. Criança é um bicho inteligente. Ele estuda, ele analisa o seu comportamento. Eita, rapaz, por esse lado eu não consegui manipular, não. Mas eu vou procurar outro lado. Minha mãe passa o dia todo trabalhando, ou seja, ela se sente culpada porque não está comigo o tempo todo. Então, se eu pedir brinquedos, se eu pedir coisas, eu vou dizer, mamãe, você me ama tanto. E aquela mãe vai sentir que está suprindo emocionalmente aquela ausência e fica tudo bem. Eu tiro minha culpa lhe dando presente e eu manipulo mamãe ganhando as coisas e tá tudo certo. É ou não é assim? Mas vai chegar um momento que aquela criança vai precisar sair de casa e enfrentar o mundo. E aquela manipulação dela não vai funcionar no mundo. Aí ela vai querer roubar. Ela vai querer... por que dissesse isso com a minha namorada? Puxa uma arma, atira no outro e vai parar aonde? Funase. É ou não é assim? Quantos jovens, quantos adultos de educação, mas que não souberam lidar com o seu emocional, estão hoje no presídio. Que não foram educados a lidar com suas emoções, estão hoje em um presídio. Amém? Vivemos em dias em que o amor é demonstrado através de coisas que eu dou. Ai, não, eu não posso frustrar o emocional do meu filho. Não posso frustrar o emocional do meu filho. Ai, professora, você não tem autorização para frustrar o emocional da minha criança. É ou não é assim? Por quê? Os pais estão tão culpados por serem ausentes. Não somente por serem ausentes, é porque por não querer ter que educar. Porque hoje quarentena
botar aí para todo mundo ver. Por quê? Porque educar dá trabalho. Educar é cansativo. Então a gente quer buscar um caminho mais fácil. É ou não é assim? Eu vou pelo caminho mais fácil. Toma, menino. Toma, presta. Quer o quê? Quer netbook? Quer bebê no seu bebê de R$500, que é o valor de uma feira, Jesus. Quer um brinquedo que é o valor da feira? Toma, meu filho, mas fica caladinho aí. Não chore no nível hard, não. É mais fácil. Amém. E hoje em dia o que é errado parece ser certo, o que é certo parece ser errado. Se você educa da maneira certa, você é vista... Olha, que mãe tão bruta. Aff, Maria, devia ser presa uma coisa dessa, botando bichinho de castigo. Que coisa feia, meu Deus do céu, muito feio. Não. É ou não é? Você fazendo certo, você é taxado como errado. Por quê? Os valores desse mundo estão invertidos. Por quê? Toda a lei desse mundo, ela é criada para ir contra os princípios de Deus. Porque se a palavra diz ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque quando ela ficar idosa, ela não vai se desviar dele. Tem alguma coisa errada nessa educação de hoje? Tem alguma coisa errada nos nossos princípios, nos nossos valores e no nosso testemunho? Por que tem tanta gente quando cresce de vou sair do armário? Foi criado no Evangelho. Vou sair do armário. Livreção. Ei! Que educação foi essa? Sabia que os muçulmanos começam a treinar as crianças com 5 anos de armamento pesado? E sabe qual é a faculdade delas? É cristã. Elas passam anos estudando na faculdade cristã. E isso não distorce aqueles que elas foram doutrinadas desde criança. Por quê? Os muçulmanos eles não só ensinam a criança a decorar, eles ensinam elas a viver. Aquilo é um estilo de vida para eles. Onde eles estiverem, eles são doutrinados a viver daquela maneira. Porque o povo mais difícil de ser convertido é os muçulmanos. Porque desde o momento que eles vão para o peito, eles já são doutrinados. E a gente vai deixando. Ai, não, é criança, não é bichinho. Deixa para educar quando crescer mais. Eita, não, bichinho é adolescente, né? Não sabe de nada. Deixa para crescer, vai educar depois. Ei, aí passou da hora. Passou do tempo de educar. Aí quer educar quando está no presídio. Não faz sentido essa educação que eu vou deixando para depois. Sabe que os pais não podem ser amiguinhos do filho o tempo todo? Porque vai ter hora que o filho vai dizer, você não me ama. Você não me ama porque você está fazendo isso comigo. Mas eu e você como pais, sabemos que aquilo vai ser bom para ele. Aquele não, naquele momento vai ser bom para ele. Amém? Por mais que a minha filha esteja me vendo como um monstro naquela hora, lá na frente, ela vai me agradecer. Mas como é que você é mãe e é tão ruim para mim? Vai chegar um momento que você vai agradecer. Eu só entendi o que é ser mãe depois que eu fui mãe. Eu só comecei a agradecer a minha mãe pelas coisas que ela renunciou, pelas coisas que ela abriu mão depois que eu fui mãe. Porque até os 20 anos eu via tudo. Minha mãe é ruim pra mim. Eu vou fazer as coisas só de pirraça. Eu não via minha mãe da maneira certa, da maneira correta. Mas depois que eu passei pela experiência, aí eu entendi. Por isso que a Bíblia diz, quando for velho, ele não vai se desviar. Quando for velho, ele vai reconhecer. Olha, aquela educação que minha mãe me deu, na hora doeu. Na hora eu não queria, não. Mas hoje eu vejo o quanto foi essencial para mim. Hoje eu vejo o quanto foi proveitoso para mim. Amém? Até a própria Bíblia diz que na hora que a gente recebe correção, dói. Mas vai trazer para nós um fim proveitoso. Na hora dói. Mas depois a gente vai crescer, vai ser aperfeiçoado, vai ser amadurecido pelaquela informação. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Onde é que mexe aqui, marido? Não tá aí, não. Ah, achei. Vamos lá para esse... Vocês me dão mais 5 minutinhos, né? Vamos lá para
o segundo tópico. O homem é um ser em 3 dimensões. Esse subtítulo. O homem é um ser em 3 dimensões. Vamos lá para 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 23. O próprio Deus os santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então a gente vê que nós temos 3 dimensões: a dimensão do espírito, a dimensão da alma e a dimensão do corpo. Amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Então aqui a gente vê que tem que ser conservado e irrepreensível para a vinda do Senhor. Se você estiver irrepreensível no seu espírito, mas no seu corpo você estiver cometendo pecado contra o seu corpo, na vinda do Senhor você está repreensível, então você não sobe. Amém? Vê como isso é sério. É espírito, alma e corpo irrepreensíveis na vinda do Senhor. Amém? Eu não estou falando de não conhecer a palavra naquela área e você não está praticando porque você não conhece. Eu estou falando do nível que você tem que se manter irrepreensível. Amém? Se eu sei que eu não posso mentir, esse conhecimento já chegou até mim e eu continuo mentindo, então eu estou repreensível nessa área. Então se o Senhor vir hoje e Ele me encontrar mentindo, eu não subo. Amém? Pelo simples fato de que eu já tenho o conhecimento de que mentir é pecado, mas eu não quis praticar nessa área. Então eu estou repreensível na vinda do Senhor, eu não subo. Amém? Mas se eu conheço que mentir é pecado e tudo que eu falar é sim, sim, não, não. Amém? Então eu estou irrepreensível nessa área, então eu subo. Espírito, alma e corpo irrepreensíveis na vinda do Senhor. Aleluia. Vamos lá para Hebreus 4. Hebreus 4. Versículo 12. Porque 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então a palavra ela divide o que é alma, o que é espírito, o que é corpo, o que é carne, o que são pensamentos e que são intenções do meu espírito. Vê como a palavra é poderosa. Amém. Aleluia. Mas você pode dizer assim para mim: ei, mas como eu vou ser guiado pelo Espírito? Como eu vou saber a direção do Senhor em algo que não fala na Bíblia? Tipo, eu recebi 3 propostas de emprego. Amém? Olha aqui para mim. Aleluia. Amém? Tipo, em uma direção para algo pessoal, para algo natural. Tipo, eu recebi 3 propostas de emprego. Como eu vou saber qual dessas é o desejo do Senhor? Primeiro, você ora e consagra aquilo ao Senhor. Segundo, você vai filtrar pela palavra. Amém? Se aquele emprego vai te roubar o tempo que você tem consagrado pelo Senhor, tipo, um emprego que você tem que trabalhar todo domingo, sendo que o domingo você já tinha separado dentro de você que o domingo seria um dia que você ia dedicar a palavra do Senhor. Aí você separou dentro de você, você já tem aquele testemunho no seu interior. Não, o domingo, a sexta,
uma hora na quarta eu vou separar só para o Senhor. O dia tem 24 horas. Não é assim? Aí vem uma proposta de emprego e confronta justamente com aquele horário que você já tinha determinado para separar para o Senhor. Aí você, não, eu vou aceitar esse emprego e eu vou reorganizar a minha agenda. E o Senhor, então, ele não está mais em primeiro lugar na sua vida. Deus é que tem que se adaptar ao que você determina. E buscar primeiro o reino do Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está aonde? Amém? Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um salão aqui, o espaço do salão. Trabalho de domingo a domingo com horário agendado. Amém? Só que o Senhor começou a testificar no nosso espírito, meu e Flávio. Olhe, agora que a igreja está começando, o salão vai precisar ceder o espaço à igreja enquanto o salão está começando. Aí a minha alma começa. E minhas clientes? Como é que eu vou atender? E eu vou deixar o povo na mão? Mas o Senhor começou a dar direções dos dias e horários que o Senhor ia ceder, ia precisar do salão nesse horário. E dentro de nós decidimos. De domingo até quarta-feira o salão é fechado e esse espaço é dedicado ao Senhor. Amém? De quinta até sábado eu atendo. Aí vai vir gente. Ô Cris, domingo, 8 horas da manhã. Cris, mulher, eu queria fazer uma mecha, mas eu só tenho domingo. Mulher, eu só posso no domingo. De 8 horas da manhã, marca comigo. Aí a minha alma vai dizer, rapaz, tu vai perder esse dinheiro. Dinheiro tão bom, tu tá precisando para pagar tuas contas. Mas dentro de mim, não, consagrei ao Senhor. Eu não vou poder, não, mas remarca a aula, faz outro dia a aula. Não. Se eu consagrei ao Senhor todos os planos do meu coração, o Senhor vai enviar pessoas que possam vir no mesmo horário que eu posso trabalhar. Amém? Fica fácil de entender assim? Por quê? Tem coisas, vai vir propostas de emprego, não é porque toda proposta de emprego vai vir de Deus, não. Satanás vem com propostas também. Por que tem tanto artista famoso que cresceu na igreja, foi formado em música dentro da igreja, mas hoje está cantando para o mundo? Porque chegou propostas para ele que ele não soube discernir, que ele foi guiado pela carne, pelo desejo de fazer fama, pelo desejo de fazer sucesso, de ser realizado profissionalmente, ser reconhecido no meio musical. Amém? Porque não soube discernir. Amém? Trabalho é bênção, emprego é bênção, mas a gente não pode permitir com que a bênção do Senhor se transforme em maldição. O povo de Israel fez muito isso. Eles transformaram a bênção que o Senhor tinha dado em maldição. A Bíblia fala de uma passagem, eita, olha, vai ter um casamento do noivo, bora pra lá. Aí ele, eita, rapaz, olha, comprei uma junta de boi e tô ajeitando o terreno, eu não vou poder ir não, vice? Aí o outro, eita, eu acabei de me casar, uma serva do Senhor que Jesus botou no meu caminho, aleluia. E eu tô recém-casada, então tu sabe, né? O casamento foi bênção do Senhor ou não foi? Mas eu transformei aquela bênção em maldição porque eu coloquei outra coisa no lugar. Eu coloquei o meu casamento acima do Senhor como prioridade. Tem muita mulher, Senhor, dá-me filhos, senão morro. Aí Deus vai abramado. Aí a mulher tá lá buchando. Eita, Jesus, minha bênção, minha bênção. Aí tem um menino, aí parece que esqueceu de que é crente, esqueceu de ir para a igreja, olha. Porque o menino nasceu, se desviou. 5 anos, aí, a criança já completou o aniversário de 5 anos, a irmã não voltou mais do resguardo. Você já viu? Já viu isso? Por quê? Bia recém-nascida, enrolava a menina nos panos assim, que a mãe dizia, oi, a senhora não pode levar a sério ainda, que tá nos 40 dias do resguardo. Não vai pra igreja, enrolar a menina no pano. O povo pensava que era um pacote. Tá lá, quando abriu os panos, tava a minha dentro. Menininha recém-nascida, dizia, olha aqui, tá o gagal, tá a fralda, tá tudo. Fica aí na bênção que eu vou pra igreja. E ia pro culto. Por quê? Porque a bênção, filho, é bênção.
Mas eu não podia deixar com que aquela bênção tomasse o lugar do Senhor. Amém? Aquele que ama mais pai, mais mãe, mais marido, mais do que a mim, não é digno de mim. Tem gente amando até as profissões mais do que o Senhor. Se aparecer um trabalho na hora do culto, eu vou para o trabalho, eu não vou para o culto não. Eu não é assim, minha gente. Eita, Jesus. Eu não é assim, porque a gente tem uma carne, minha gente. A sua carne queria estar aqui. Queria estar em casa, debaixo de um lençol, no friozinho gostoso desse, assistindo Netflix e comendo, enchendo a pança. A gente tem uma carne. E todos os dias, quando a gente abre o olho, a gente precisa decidir. Quem vai me guiar hoje? É minha alma na TPM? É a minha carne que quer ficar na cama aqui? Ou é o meu espírito? A gente acabou de ver, o homem é um ser em 3 dimensões. 3. Tem gente que já sabe e diz, eu tô na carne, viu? Não chega perto de mim não, que eu tô só a graça. Já sabe que tá na carne. Aí porque tá na carne, em vez de... Eita, te organiza aí, Cris. Te organiza. Diz logo, oi. Zona perigosa, perigo, não se aproxime. Porque tem momentos que a gente decide estar na carne. É ou não é? Tem momentos que a gente decide responder pelas emoções. É ou não é? Mas isso é perigoso. Porque a Bíblia fala que tem homens que tiveram o seu espírito, a sua mente, os cauterizados. O que é isso? Que o Espírito Santo falou tanto com aquela pessoa. Falou, mas ela foi deixando, a ponto de ficar cauterizada e ela não conseguir mais ouvir a voz do Espírito. Amém? Porque uma coisa é você estar em comunhão com o Espírito e o Espírito dizer assim, Cleo! Aí você escuta. Aí você prontamente responde, oi! Não é? Mas se você não responde, Cleo! O Espírito Santo vai fazendo assim. Quanto mais você diz sim ao que ele fala, mais você percebe a voz dele quando ele está perto. Você consegue ou não consegue discernir a voz da sua mãe em uma multidão? Se ela disser, ô Cris, eu sei que não é minha mãe. Poxa, essa é minha mãe. Quando é meu pai? Eu sei que é meu pai. A mesma coisa é o Espírito Santo, porque você está atento quando ele fala. Mas se quando ele fala, ei, Cris, pare de falar da vida de fulano, Cris. O Espírito Santo, quando ele vai falar, ele fala de uma maneira firme. Amém? É firme. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Geralmente ele vai falar quando é com pessoas, quando está relacionado a pessoas, a lugares. Eu já ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo. Não é o testemunho interior. O testemunho é como se fosse um sentimento, um pensamento dentro de você, aveludado. Se sim, você sente uma paz. Se não, você sente um negócio arranhando dentro de você. Isso é o testemunho interior. Amém? É uma maneira de você ser guiado. Mas o Espírito Santo, ele também fala. Ele também tem uma voz. Amém? E a voz dele é firme. É clara. Ô, Ananias, vai ali na rua, chamada direita, vai ter Paulo ali. Vai lá, impõe as mãos sobre ele. Amém? A voz do Espírito Santo, ela é firme. Por quê? Porque se ela não for firme, você ficar na dúvida, pode ser que você não obedeça. Eu já ouvi a voz do Espírito Santo em 2 situações. Não era um testemunho interior, não era a voz do meu espírito, era a voz do Espírito Santo. Eu estava dormindo, madrugada. Aí eu escutei, Cris! Como se alguém estivesse me chamando. Cris! Aí eu, oi! Eu respondi, acordei respondendo, oi! Aí a voz falou, vá lá em Flávio. Assim, firme, direta. Vá lá em Flávio. Quando eu fui, Flávio estava na sala. Flávio estava convulsionando já.
passando mal. Aí eu fui, socorri e tal. Na hora eu não sabia o que era aquilo, eu não tinha entendido. Hoje foi estudando essa matéria que o Espírito Santo mostrou para mim. Quando foi que eu ouvi a voz dele? Porque eu achava tão bonito. Eu fui treinada do lado de uma professora que ela falou. Distante, ela estava, Espírito Santo, você é tão lindo. Meu Espírito Santo. Ai, é? E eu digo, gente, como é que essa mulher fala com o Espírito Santo? Parece que ele está do lado assim dela. Mas não era o Espírito Santo que ela estava falando. Ela estava em comunhão com o Espírito dela, o Espírito humano. Amém? Aleluia. O Espírito Santo, quando ele fala, é direção, é firme, é relacionado a lugares, a pessoas. Outra situação. Eu estava numa maior deprê, estava em crise de depressão. Coisas terríveis acontecendo na minha vida. E eu estava realmente em uma recaída, porque gatilhos que disparavam a depressão tinham sido acionados. Mudanças muito drásticas estavam acontecendo na minha vida. Eu não estava sabendo lidar com as minhas emoções. Não estava entendendo as direções do Senhor e eu estava mergulhando nas minhas emoções, a ponto de eu planejar na minha mente, através de bombardeios do inferno, como ia ser o meu suicídio. E planejando ali aquele suicídio, ia ser com um determinado medicamento, já estava tudo planejado, eu não ia sentir dor, ia ser suave e leve. Uma morte tranquila. Tava sozinha em casa, não tinha ninguém, todo mundo tinha saído, então já tava tudo planejado. Naquele momento, quando eu peguei o medicamento, que adeus, muito cruel, eu ouvi, firme e clara, Cris! E eu me assustei, eu disse, meu Deus, eu não fechei a porta não. Eu achei na hora que era uma cliente ou era alguém. Cris! Aí eu respondi, oi! E olhei até assim para a porta, achando que era alguém na porta. Aí ele disse, você não pode se matar. Aí eu entendi. Por que eu não posso me matar? Aí eu entendi que era o Senhor falando comigo. Audível. Eu estava ouvindo ele falar como uma pessoa. Você não pode se matar, mas por quê? Nem direito de morrer a pessoa tem mais. Eu não quero mais essa vida, não. Adeus, vida. Adeus, mundo cruel. A pessoa está vendo esse mundo para sofrer. Ninguém me ama. Ninguém sente a minha dor. Ninguém sabe o que eu estou sofrendo. E só as feridas, lambendo as feridas, lambendo as feridas. É ou não é assim? A pessoa, quando ela está em crise de depressão, ela só olha para a dor dela. Ela só olha para aquilo que ela está sentindo e está doendo de verdade. Dói. Amém? A pessoa, quando quer se suicidar, ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo aqui na cabeça. Pessoa que se corta é do mesmo jeito. Ela se corta porque ela quer acabar com a dor que ela está sentindo na alma. Então ela se corta para que aquela dor alivie a dor que está aqui, que é muito maior. Então, quando uma pessoa vai se suicidar, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. Mas ela não tem mais esperança. Ela fica tão enganada pelo que Satanás diz, que ela perde a esperança. Amém? Ela perde a esperança de tudo. Não tem mais jeito para mim. Vê que mentira. Não tem mais jeito para mim. Essa situação não vai mais mudar. Eu nasci foi para sofrer mesmo. Ninguém me ama. Vê. A pessoa engodada ali por mentiras, porque tudo isso é mentira. Então, se eu não conhecer o filtro da palavra, eu não vou saber filtrar que aquelas vozes não são do Senhor que estão vindo na minha mente. Então, o Espírito Santo disse, você não pode se matar. E eu ali relutei, por que eu não posso? A vida é minha. Eu quero morrer, e vou morrer, e quero morrer. Já decidi, tá tudo certo. Aí o Espírito Santo disse, você não pode mais morrer. Porque você entregou a sua vida a mim. E quando você entregou a sua vida a mim, você não vive mais para o que você quer. Você vive agora para o que eu quero. E eu não quero que você faça isso. Porque a sua vida, as suas vontades, as suas emoções, Cris, agora são minhas. E você vive agora para o que eu quero.
Você já é defunto há muito tempo. Você já morreu para o seu querer há muito tempo. Você não vive mais para você, Cris. Você não vive mais para suas emoções. Você agora vive para mim. Eu digo, mas rapaz, nem direito de morrer a pessoa tem mais. E não é que é mesmo. E foi ali que eu entendi que viver por fé é morrer para as emoções. Viver pela fé é morrer para os sentimentos. Amém? Se a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, verdadeiramente Ele levou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades. O meu sentimento está dizendo, tua garganta está inflamada, tu está sentindo febre, 40 graus de febre, tu está com dificuldade de respirar, tu vai morrer com esse Covid-19, está lascado. Os sentimentos estão dizendo isso, o meu corpo está dizendo isso, mas eu estou sentindo, eu vou morrer. Não tô conseguindo respirar. Ei, isso é sua alma gritando, rapaz. Eita, rapaz, minha alma, olha. Aí a gente se lembra que é crente, a gente se lembra que tem a fé, a gente se lembra que tem a palavra. Amém? Aleluia. A gente tem tudo já. Aí a gente volta para aquele ponto. É ser praticante. Porque é mais fácil eu sentir no meu corpo, eu sentir os sintomas no meu corpo e na minha alma e tomar um remédio, do que botar a fé em ação. Por quê? Botar a fé em ação vai exigir mais esforço. Amém? Mas é uma decisão nossa. Ah, não, mas você quer dizer que não é para ir para o médico, que não é para fazer o tratamento? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Foi Deus que deu sabedoria aos médicos. Foi Deus que deu a sabedoria acadêmica deles. Eles acham que é pela sabedoria dele, mas não é. Eles estão sendo instrumentos de Deus para curar pessoas por meio natural. Amém? É lícito sim, mas existe outro caminho ainda mais proveitoso, que é a fé. Amém? Pela fé já foi garantida a sua cura. Pela fé, Jesus já te deu a cura de todas as doenças, de maneira sobrenatural. Já é seu. Ah, mas por que tem pessoas que desfrutam do milagre e outras pessoas que não? Porque aquela que desfrutou do milagre, ela não foi pelo caminho natural, ela foi pelo caminho da fé. Porque o que é um milagre se não for uma intervenção natural, sobrenatural em algo natural? Milagre é isso. É uma intervenção sobrenatural em algo natural. Então você é que escolhe se vai querer contar o testemunho de milagre ou se vai querer mostrar o diagnóstico do médico. Amém? Sabendo que a medicina e a ciência natural ela é limitada. Mas a cura divina ela é ilimitada. Assim se diz, olha, é só até aqui, essa doença sua não tem cura. Mas o milagre sobrenatural diz, tem cura sim. Amém? Aí nós escolhemos. Por que tem tanta gente que é crente, mas ainda vive de maneira carnal, de maneira natural? Ela aceitou Jesus, mas ela ainda vive como o mundo. Ela ainda pensa da mesma maneira que o mundo. Ela ainda age da mesma maneira que o mundo. Porque ela não apresentou o corpo dela irrepreensível na vida do Senhor. Porque aceitar Jesus é só o primeiro passo. Amém? Mas a partir de agora, eu vou pensar como Jesus pensa. Porque se eu aceitar Jesus e continuar recebendo informação e pensando como o mundo, nada vai mudar aqui na minha mente. Mas se eu aceitar Jesus e for procurar saber como Jesus pensa a respeito de todos os assuntos, a minha mente vai ser renovada naquela área. Amém? O mundo tem uma maneira de pensar a respeito das doenças. Mas e a mente de Cristo? Pensa o que a respeito desse assunto? Amém? Aleluia! Vocês foram abençoados? Então aqui na apostila, esse assunto ele é muito extenso. Ele tem muita coisa. O Espírito Santo aqui é o professor, não sou eu. Amém? A gente vai parar aqui nesse ponto. O homem é um ser em 3 dimensões. A gente parou no Espírito.
Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20, às 21 horas. E domingo 17, às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.